Era. Agora sim. A câmera está na posição certa ou eu preciso mudar? Você está virado. Você está deitado. Tá, eu achei que ia ser virado, deixa eu mudar ela aqui então. Estamos ao vivo? Olha, estamos. Mas deixa eu dar uma avisada aqui. Desculpa, hein, professor. A gente devia ter se seguido antes, né? Porque se você não me segue, você não consegue. Era isso, então. Tá. Mas eu vou avisar, então, o pessoal. E o pessoal está me perguntando aqui já, cadê você? Cadê você? Nossa, Tá então, todo mundo funcionando a procurando a câmera? gente. Tá ótimo. Agora sim. Eu acho que Eu vou avisar tá. aqui Só no que a minha grupo. ela apaga um pouco. Você está me vendo mais escuro ou normal? Não, é um pouco mais escuro. Mas eu consigo enxergá-lo. É, beleza, então. Com 4 pessoas. Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite, Simone. A Lisa entrou. Eu vou ver aqui se eu consigo avisar a todos. Eu já disparei para tudo que é lado. Vou colocar aqui. É, ó, o William. Lembra do Williams, professor Gilberto? Lembro, pintor. Isso, é um pintor de mão cheia, de paisagem. É, eu lembro também lembro da gravura dele. Ah, das gravuras, né? Você teve aula de gravura comigo? Não. Não, Não. Mas acho que gravura, é, gravura eu tive aula com o professor Genaro. Com acho que você foi de, era História da arte, né, no Brasil, evoluções da arte no Brasil. eu dei, não, é que eu dei uma aula de reprodução, de técnicas de reprodução, e nisso eu acabei dando gravura. Eu lembro do Williams também com a gravura. Ah, entendi. Eu fazia aquela aula meio maluca, né? Eu era de todas as turmas ao mesmo tempo, né? Mas não era de nenhuma. Ixi, o pessoal acha que E, está. O meu perfil avisa que eu estou ao vivo e as pessoas podem entrar e por ele? sim, avisam. A Sandra, boa noite, Sandra. Roberto entrou. Porque o pessoal Avisa. está me procurando no ProLivres. Eu tô fazendo uma imagem aqui para avisar lá no ProLivres, porque tem que ser imagem, é o Instagram, né? Então a gente põe lá que está acontecendo por aqui, né? Ou eu poderia acessar. Bom, enfim, deixa eu fazer uma coisa aqui então, peraí. Melhor criar uma imagem. A Antônia entrou, legal, Antônia. O pessoal está nos ouvindo? Pessoal, nos ouve? Dá um ok, pessoal, se o áudio tá bom, é, se dá para ver, legal.
saindo aí não, a gente tá com alguns probleminhas de hoje, mas a gente já vai começar já o bate-papo. É a primeira vez que eu entro pelo Instagram. A gente já fez pelo Facebook e o YouTube, né? A vantagem do Instagram é que ele fica muito claro de que está acontecendo a live, as pessoas não esquecem, né? Acabam lembrando mais aí fica mais visível no celular das pessoas, né? Mas tá entrando aqui o pessoal. Legal. Todo mundo dizendo que o áudio tá bom. Eu não tô vendo mensagem de ninguém aqui. Acho que é isso mesmo. Você vê aí. Você que está no Eu acho que você 11. deveria também ver, professor. Eu achei que você estava vendo. Ali embaixo, não tem ali acenar, ali uma. Aí fica mostrando o pessoal ali, quase na base ali Ah, da sim. nossa live. Tá vendo os nomes? Ó, entrou. Eu tô vendo. Tô Dá vendo. até, acho que você está alterando aí algumas configurações aí do seu rosto. Cuidado para não É. puxar muito. Tem os. Você falou dos coisas, cai uns gadgets aqui. É isso. Bom, eu vou só colocar então a mensagem aqui e a gente já começa. Já temos aí 13 pessoas, o pessoal vai se acomodando, mas é bom, é importante colocar, né? Sim. Eu fiz uma cola aqui também, não tem problema não, né? Ah, eu acho que não, né? Imagina. Se a gente não tiver uma colinha, aí acaba não desenvolvendo muito bem o assunto, né? Esquecendo de alguns pontos importantes, hein? É legal. Peraí, deixa eu Eu falar vou aqui. postar. Tá, cadê o professor aqui? Acho que ele fuçou em alguma coisa aqui. Não, é que o pessoal estava aqui me perguntando, vocês estão lá onde e tal. Aí eu dei uma satisfação. Não, é que o pessoal está pedindo para a gente começar já. Podemos Vamos lá, começar. vamos começar. Boa, boa, tá certo. Tentei aqui colocar no perfil do Facebook, mas no Instagram não consegui. Enfim, é porque pelo computador fica chato de fazer isso daqui, não vou conseguir fazer agora. Mas vamos lá, vamos iniciar. Boa noite a todos, desculpem aí o atraso e os probleminhas aí de migração de conta, mas estamos já, vamos iniciar um bate-papo aí com o professor Gilberto. O professor Gilberto foi um professor meu da faculdade de artes visuais, aqui de São Paulo, e tem muitos alunos aqui dele, o Williams, a Simone. Simone, você deu aula para a Simone também, né, Gilberto? Sim, a Belotti? Isso, ela estava online aí. Acho que Sim, tá. muito querida. Vocês todos, muito queridos sempre. É por isso que eu Legal. estou Então, aqui, olha só. É por isso. por um afeto por vocês também. Legal. Então, olha só. A semana de 22, né? A semana de 22, começou no dia 11 de fevereiro de 1922, chamada Semana de Arte Moderna, e ela termina em dia 18 de fevereiro.
né, daquele ano. Então a gente já está próximo de um centenário aí desse grande evento. A gente sabe que ele influenciou demais diversas questões aí da nossa cultura, da arte, né? Esse é o grande tema aí da nossa live. E é por isso que a gente que eu trago eu trago o professor Gilberto Habib, que sempre pesquisou, eu sempre percebi, né? Eu lembro das aulas que eu tinha com você na faculdade, professor, que era bastante realmente você trouxe muita novidade sobre a arte e a história do Brasil, das quais eu não, às vezes eu nem tinha tomado consciência, né? E é bastante importante isso daí, a gente saber as nossas raízes, né? E é por isso que eu trago para fazer essas perguntas. Então, tendo em vista, né, essas questões, né, eu gostaria de saber, primeiramente, né, o que é a Semana de Arte Moderna no Brasil. Né? Gostaria que você explicasse aí para quem ouve o que foi, para que serviu, né, as pessoas que participaram, os grandes nomes, né? Então, eu passo a palavra para você, professor. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. Aos ex-alunos, um grande abraço, aos amigos, aos interessados. É sempre bom estar aqui recebendo um convite como esse. Bom, eu vou falar sobre a semana, assim, sobre o que é a semana, até brevemente, porque imagino que as pessoas conheçam alguns aspectos da semana, sobretudo através daquilo que ficou mais famoso, né? No aspecto da pintura, no aspecto do próprio nome dos personagens, no caso, o Mário de Andrade, de Cavalcante. Né? Mas eu queria reservar um pouco mais de tempo para a gente poder falar desses desdobramentos, né? Porque eu vejo a semana, né? Além do evento que ela foi, que o próprio Diogo aqui circunscreveu, né? A semana na sua duração, no espaço em que ela ocorreu, que foi no Teatro Municipal aqui de São Paulo, né? No contexto do Carnaval, então a gente está falando de um certo aspecto erudito, né? Um movimento cultural erudito, trazendo uma estética até certo ponto de uma tradição erudita, acadêmica, para um contexto de uma festividade que era popular. Né? Então, esse é um contexto, digamos assim, conjuntural da semana. Mas a semana é muito mais do que isso, ela é muito mais do que este evento, do que essa festividade ou do que esta programação cultural de um teatro numa cidade como São Paulo. Ela é um movimento e, como movimento, ela tem todo um processo, né, de organização de ideias, de ajuntamento dessas pessoas e desses personagens. Então, daqui eu puxo para a semana como um desfecho, né? Circunstancialmente, a semana é um desfecho, ela é uma apoteose de algo que aconteceu, de um planejamento que teria começado há 5 anos antes, né? Que foi em 1917 a exposição da Anita Malfatti aqui em São Paulo. A Anita Malfatti, inclusive, que é uma das participantes da Semana de 22, apesar dela ter menos notoriedade, né, do que a Tarsila ela não está presente na Semana de 22, ela faz parte deste movimento, ela é um ícone deste movimento. As pessoas talvez conhecem muito mais o modernismo através da Tarsila, apesar da Tarsila não estar na Semana de 22. Então, isso é importante também para a gente dizer que a Semana ela é muito mais, a Semana enquanto movimento, o movimento modernista que deflagra a Semana de 22, ele é muito maior do que o evento que acontece durante esta semana. Né? Então, a gente chama de Semana de 22 esse transcorrer de uma atuação de um grupo modernista, né, dos quais a gente vai falar, no qual a Anita foi, digamos assim, uma das principais protagonistas. Ela foi a deflagradora disso, até talvez inconsciente. Em 1917, a Anita Malfatti faz uma exposição em São Paulo. Ela, que já vinha de uma família relativamente classe média,
ela tinha uma ascendência italiana e, por outro lado, uma ascendência alemã. Então, ela vinha de duas famílias que deram a ela um certo conforto. Ela não era necessariamente uma daquelas personagens de uma elite paulistana, se nós lembrarmos que, neste período, São Paulo é uma cidade em crescimento pelo dinheiro do café, e aí os casarões, os barões, essa elite que financia a arte, que compra, que viaja para a Europa, é um grupo, né, que está ali ao redor da semana. Mas a Anitta, particularmente, ela vinha de um ambiente familiar um pouco mais humilde, mas decidiu fazer arte, né? E passa alguns anos, desde ali de 1913, 14, ela vai para a Europa com um financiamento em partes da família, passeando por algumas escolas. Ela vai aos Estados Unidos, ela vai para a Alemanha, estuda com alguns professores que na época estão engajados nas novas estéticas europeias, né? Aprende um pouco do expressionismo, e quando ela volta para o Brasil, organiza algumas exposições, e essa exposição que nós estamos falando, que é a exposição de 1917, né? Então, por aí nós já vimos que o trabalho da Anitta, o embrião que vinha sendo gestado de modernidade na obra da Anitta, durou pelo menos uns 3, 4 anos. Quando ela deflagra essa exposição em 1917, ela mostra essa exposição, gerando uma grande polêmica no ambiente cultural de São Paulo. Vale lembrar que em 1917, São Paulo não tinha muitas galerias. A Pinacoteca do Estado, que já existia desde 1905, organizada e tudo mais, não era exatamente um espaço como hoje é, frequentado por escolas e tudo. A gente até vai falar dessa questão da educação, como era também bem precária. Então, a gente está falando de um ambiente muito tímido, né? E a Anitta faz essa exposição onde Mário de Andrade, também um músico, até então era um músico, frequentava o conservatório municipal, tinha ali a pretensão de ser professor de música, porém interessado em outras expressões artísticas, ele vai à exposição da Anitta. E, no meio dessa circunstância, eu me lembro que entre os meus alunos eu comentava muito deste episódio. O Mário de Andrade, dentro da exposição da Anitta, ele dá uma gargalhada de euforia, talvez até de nervosismo, pelo que ele vê ali. E a Anitta, presente na exposição, vai tirar satisfação com ele, vai dizer: escuta, por que você está dando essa gargalhada? Você está rindo de mim? Você está zombando de mim? Ela, que já havia ali presenciado algumas manifestações de contestação ao trabalho dela, ela se sente um pouco afrontada. E o Mário justifica que o que ele está vendo, na verdade, ele está tendo uma catarse, porque ele já vinha sentindo a necessidade de transformação, ele já vinha sentindo aquele incômodo do que era o ambiente cultural de São Paulo, a tal da Pauliceia, né? Porém, ele via um contraste entre o que ele, jovem Mário, né, na pretensão dele de renovação cultural e estética, e a repressão que a cidade, de uma certa forma, colocava no sentido de valorizar uma arte mais acadêmica, os monumentos na forma como eles se davam, né, tradicionais e tudo mais. O Mário ele tem essa catarse porque ele se vê identificado profundamente com aquela transgressão da Anitta. E, a partir de então, eles vão se tornar grandes amigos. Porém, é dessa exposição de 1917 também que se ouve falar muito mal, principalmente através da imprensa, e aí é determinante a manifestação do Monteiro Lobato, né? O Monteiro Lobato, que já era um escritor, já tinha uma postura na imprensa, né? Inclusive como um editor e tudo mais, e Monteiro Lobato se posiciona contrário a essa transgressão da Anitta, né? Ele publica lá o famoso texto jornalístico dele, chamado Paranoia ou Alienação, né? Uma crítica à Anitta, né? Como se ela fosse alguém totalmente deslocada do senso comum, da realidade, ou quase como uma louca, né? E Mário se sente na obrigação de se posicionar a favor. Na época, inclusive, vale lembrar que os jornais
tinham uma circulação muito presente, né, na vida das pessoas, inclusive das camadas mais pobres. São Paulo tinha um grande contingente populacional de italianos ou descendentes de italianos, e inclusive havia uma imprensa que publicava notícias do estrangeiro, notícias da Itália. Então, era comum que um cidadão mediano, até pouco alfabetizado na língua portuguesa, tivesse acesso à informação através da imprensa, inclusive na sua língua. Então, a gente precisa lembrar disso, que nesse contexto cultural efervescente, havia um intercâmbio muito dinâmico entre essas classes através da imprensa, tanto da informação quanto da crítica. Haviam as novelas, entre aspas, os contos que eram publicados em séries, então as pessoas acompanhavam isso, sabiam o que estava acontecendo, e era muito imediato, as charges comunicavam muito também. Similar ao que hoje nós temos nas redes sociais, né? A charge, o meme que circula com grande velocidade, às vezes substitui a informação mais oficial. A pessoa não vê televisão, mas ela sabe da crise política através de um meme, do humor, né? E naquela época isso acontecia através desses jornais que eram baratos, que eram jornais até feitos com uma imprensa bem rústica, mas que tinham a função de levar isso tudo. E deste ambiente jornalístico haviam as discussões, eram travadas verdadeiras guerras, né, entre o pensamento de um autor, de um jornalista, de um político. E aí que entra a questão polêmica da Anita Malfatti, porque a gente vai dizer, poxa, por que uma exposição num lugar relativamente tímido e através de uma imprensa, por que vai gerar tanta polêmica? Por causa desse contexto onde a imprensa tinha um outro peso e tal. E é um peso tal que Mário de Andrade se posiciona respondendo também, comunicando aí a sua opinião através da imprensa e mobilizando outros intelectuais, dos quais se junta o Menotti Delpica, que se junta o Oswald de Andrade, posteriormente virá também o de Cavalcante, né? E o Gomide. E este grupo começa a se posicionar em termos de organizar um movimento, né? Eles visitam os seus ateliês, né, conjuntamente. Surge aí também a figura do Brecheret, que era uma figura também que tinha ido para a Europa e tal, mas que estava lá no seu ateliê e indo visitar o ateliê do Brecheret, né? Este grupo toma o Brecheret também como um baluarte do seu movimento, toma o Brecheret e a obra do Brecheret, né, do Victor Brecheret, como um exemplo deste movimento e põe o Brecheret na berlinda, defendendo o Brecheret, indo às exposições, fomentando, né, fomentando inclusive a participação dele nos concursos públicos para os monumentos, um dos quais nós veremos ali o Monumento às Bandeiras, em São Paulo, ali no Ibirapuera, né? Então, a gente está falando destes 5 anos, entre 1917 e 1922, onde este grupo emerge, né? Este grupo intelectual que se manifesta através da imprensa, da literatura, né? Alguns deles já escreviam, outros estão começando, juntam-se poetas, e aí vamos, nesses 5 anos, desembocar na semana de 22, né? Para simplesmente responder a sua pergunta, o que foi a semana? A semana, neste pequeno lapso de tempo, ela é o apogeu deste movimento deflagrado ali em 1917. Eu não sei se você já vai me fazer outras perguntas, mas aí eu gostaria de estender mais a visão deste movimento. Por que isso tudo está acontecendo naquele momento numa cidade como São Paulo? Bom, São Paulo está num outro contexto político, num contexto econômico muito maior, né? Então aí a gente vai daqui a pouco colocar a semana nessa perspectiva também. Mas diga lá, Diogo. Deixei escapar alguma coisa. Não, exato, e aí as perguntas também estão surgindo aqui. Inclusive, até te tirar uma dúvida aqui, o Victor Brecheret já era uma figura bastante conhecida nessa época, então não era como uma Anitta, ou talvez como, não sei, eu não me lembro muito bem como é que foi aquela progressão também da Tarsila, né, mas a Tarsila não participa, né? Mas eu digo assim, como eu digo assim, como uma menina que vem humilde do campo, aí depois ganha a repercussão. Mas o Victor Brecheret foi um pouco diferente, né, porque ele já teve uma carreira e um estudo lá fora e trabalhou aqui, né?
É que para a gente falar também da semana, no contexto cultural da cidade, a gente precisa trazer uma outra informação que é muito menos conhecida, mas que é bastante importante. Alguns de vocês sabem, eu trabalhei por 10 anos na Pinacoteca do Estado, e a Pinacoteca é uma das instituições centenárias, ou seja, uma das instituições mais antigas de São Paulo. Talvez no contexto dos museus mundiais, ela é uma instituição nova, ter 100 anos, 100 e poucos anos, 115 anos agora, ela é uma instituição relativamente nova, se compararmos com os museus europeus que têm seus 300 anos, 400 anos, as grandes coleções europeias. Mas, para o contexto de São Paulo, a Pinacoteca, já existindo em 1905, né, ela é organizada oficialmente, ela nasce como um remanescente da coleção do Museu Paulista, que é o Museu do Ipiranga, né? São retiradas as obras artísticas do Museu do Ipiranga para que o museu se torne basicamente um museu histórico. Ele, na época, também era um museu de ciências naturais, de história natural, ele tinha toda uma coleção de antropologia, de etnografia, que depois vai desdobrar nas coleções do MAI, USP, do Museu de Zoologia e tal. Então, era um museu muito eclético. E em 1905 é retirada as obras que são consideradas artísticas para se formar a coleção do Estado, né? A Pinacoteca do Estado, a coleção de pinturas ou de obras de arte, por extensão. E em 1911, quando ela é organizada, quando as obras são catalogadas e tudo mais, já existe um movimento promovido pelo senador Freitas Vale, que era um senador representante de São Paulo, né? Representante de toda uma mentalidade enriquecida com o café, etc., etc. E o Freitas Vale começa a distribuir, ele organiza em torno da Pinacoteca e em torno do seu séquito, digamos assim, de intelectuais, né? Ele que morava num casarão ali na Vila Mariana, conhecido como Vila Quirial, né? Um lugar onde ele organizava saraus, onde ele tinha aquele convívio de bastidor da oficialidade, né? Então ele tinha os seus amigos, os artistas que frequentavam esses saraus, e oficialmente ele organizou a Pinacoteca, né? Com o dinheiro público, num edifício público, e dali ele distribuía as bolsas de estudo para os seus, digamos assim, preferidos, né? Haviam juízes, haviam pessoas que apontavam, mas ele, como figura de destaque, como um senador, né? Representante de toda uma elite enriquecida pelo café, ele é quem determinava o voto final. E é ele quem distribuindo essas bolsas, concede essa bolsa ao Brecheret, que muito jovem, né? Havia, inclusive, do aluno do Liceu de Artes e Ofícios. Vale lembrar que a Pinacoteca do Estado, na época, era uma coleção de arte dentro do Liceu de Artes e Ofícios, dentro dessa escola, né? O Liceu, que já era também uma escola que promovia ou acompanhava o movimento crescente de São Paulo, construindo a carpintaria, os gradis que enfeitavam as cidades, os parques, os casarões, o Liceu que fabricava móveis, né, com um requinte, uma sofisticação ao gosto europeu, e que para isso ele precisava ter um modelo artístico. É por isso que a Pinacoteca, a coleção de arte, é trazida para dentro dessa escola de artesãos. E junto disso tudo, nós temos essa ascensão dos jovens que entravam ainda adolescentes para o liceu, e à medida que eles se interessassem, à medida que era identificado neles um talento, havia um mecenato, havia um patrocínio do Estado para que eles, aprendendo o básico, né, das belas artes aqui em São Paulo, fossem à Europa. Então, a Bolsa de Arte que o Freitas Vale promovia era este benefício para alguns poucos eleitos, nos quais o Brecheret foi privilegiado. A Anita Malfatti, aqui é interessante também a gente falar, 2 episódios marcantes. Estamos falando, né, da Pinacoteca até a exposição da Anita, né, de 1905 a 1917, depois nos últimos 5 anos, há não só a organização dessas instituições, em termos de escolas, o liceu, a Pinacoteca, mas há também a vinda de alguns artistas. E em 1913, São Paulo recebe uma exposição de obras do Lazar Segal, que até então era um artista vindo do leste europeu, né? Um artista
vindo de uma Europa dentro de um contexto da tradição judaica, né, no qual ele se inseria, porém ele já havia passado pelas escolas expressionistas alemãs. E ele traz para São Paulo, em 1913, uma exposição que já diverge muito do gosto formalista, do gosto acadêmico que prevalecia em coleções como a da Pinacoteca. E essa exposição de 1913, ela nem digamos assim, denegrida, ela nem é atacada, mas também passa um pouco despercebida. Acaba sendo um marco para alguma intelectualidade, mas não se ataca o Lazar Segal como em 1917 vai ser atacada a Anitta. E vale lembrar também, é um contexto que alguns historiadores abordam com uma certa cautela, a Anitta Malfatti, além do contexto feminino em que ela está inserida, no momento em que as mulheres são educadas para serem esposas, mães e ocuparem os bastidores, né, da sociedade, a Anitta ela não só se destaca como querendo ser artista, né? Vale lembrar também que as mulheres tinham acesso aos estudos artísticos, mas basicamente em aulas particulares com professores, né? Professores renomados, até uma determinada fase da vida, quando elas eram encaminhadas ao casamento, quando havia esse contrato social mais formalizado, elas não tinham o direito de seguir a carreira, porque não seriam, enfim, bem tratadas, porque não teriam um renome, porque, enfim, não era um ambiente para as mulheres de boas famílias. Então, elas se recolhiam à pintura de porcelana, ao bordado ou à pintura de cavalete dentro de casa. Elas não iam mais para os ateliês e tudo mais. A Anitta rompe com isso. E a Anitta tinha um defeito na mão, que, digamos assim, já a colocava. Ela tinha em um dos braços, ela tem uma atrofia. Então, já era além de ser mulher numa sociedade prevalentemente de homens, ela tinha essa característica que a distinguia ainda mais, né? Como aquela que não só terá dificuldade de ser artista, como dificuldade de se realizar num casamento. Não, como eu já disse, não era de uma família de renome, não estava resguardada nisso. Então, a Anitta ela passa este período, como eu disse, ela investe, pega o dinheiro que ela tem, as economias que ela tem, vai para a Europa, e quando ela volta, ela tenta ainda, junto deste círculo do Freitas Vale, já que ela ganha uma certa notoriedade, ainda que pela má fama e tudo, ela passa alguns anos reivindicando esta bolsa. E vai conquistar esta bolsa já nos anos 20, depois de alguns anos em que muitas pessoas já haviam ido para a Europa, renovado as suas bolsas por mais de 8, 9, 10 anos, a Anitta pede ali para o Freitas Vale dar a ela uma ajuda de custo para ela passar uns 2 anos. Nesse período também nós temos Guiomar Novaes, que vai para a Europa, a gente tem o Brecheret, a gente tem, se não me engano, Paulo Vale Júnior, alguns outros artistas, menos famosos, artistas até que não participaram da Semana de 22, mas que são artistas, enfim, de uma excelente qualidade, né? Artistas que basicamente estão no acervo da Pinacoteca, não tão expostos ou visíveis como os modernistas, mas é só para dizer que este contexto das bolsas, né, do mecenato, ele se estende basicamente de 1911 até 1929, quando nós temos, com o crack da Bolsa de Nova York, com a crise do café e a quebra da Bolsa, que, num efeito dominó, consome as economias do mundo inteiro, isso retira dos paulistas, dessa elite cafeeira, este poder de mando que, no caso das artes, era representado em São Paulo pelo Freitas Vale. Então, depois de 29, cortam-se os custos, cortam-se os gastos com isso, o Freitas Vale perde credibilidade política, né? Perde essa influência, inclusive na questão toda do Partido Republicano, o famoso PRP, que era um partido muito influente aqui em São Paulo. E aí, depois de 29, a gente não tem realmente mais essas bolsas. E há toda uma mudança aqui, no caso da Pinacoteca, o Liceu, a Revolução de 30, né? A Revolução de 32 e tal, vai ser um fenômeno que vai mudar muito esse cenário. E aí a gente vai falar
do modernismo nesta posteridade. Sim, sim. Inclusive, quando você falou que há uma coincidência de data interessante, porque essa exposição da Anitta foi em 1917, né? E só que lá fora estava acontecendo de Marcel Duchamp, colocando o mictório lá, né? Fazendo aquela pegadinha. E, e aí eu até gostaria de perguntar para o senhor, por exemplo, diante de tudo isso, né? A gente sabe que muitas das coisas, como o senhor falou, os artistas vão para a Europa, aprendem lá, trazem os conhecimentos. Então, o artista, ele tá, talvez, acho que muito por isso, para as mulheres era mais difícil. Como a mulher tem um papel, principalmente naquela época, ou até aquela época, acho que porque praticamente a história da humanidade é dessa forma que se faz. Mas até aquela época, então, as mulheres têm esse papel fixo, né, de família, de mãe de família, de cuidar dos filhos. Então, eu até imagino, né, que é lógico, uma mulher que vai se tornar artista, ela vai viajar, ela não vai ficar com a família, aquilo vai ser uma consequência fatal, né? Mas, então, interessante isso, porque os artistas vão, bebem de fora, pegam influências, e você, o que você acha dessas influências que os artistas brasileiros provavelmente devem ter visto aí, os dadaístas, né? Assim como você disse, a Anitta, ela é de cunho expressionista, né? A pintura dela, então já tem essa referência. Inclusive até para se dar esse evento nessa data, querendo fomentar aí de uma forma mais pesada, mais massiva, dentro de uma semana, as artes de modo geral, literatura, poesia, música, né? Parece que o Villa-Lobos também participou, enfim. Então, esse momento, essa ação de promover, então, um evento, também pode ser essas influências de algumas coisas que aconteciam aí na Europa, então nos Estados Unidos. O que você pode falar a respeito dessas, de onde eles bebem, né? O que eles viram? Tá. Olha, eu acho que aqui a gente entra para uma outra dimensão que eu gostaria muito de falar também sobre a Semana de 22, que não é só o evento, não é só a questão aparente, mas é todo aquele caudal de um movimento histórico que vem acontecendo. Então, a gente já falou um pouquinho disso quando a gente cita o contexto paulista, né? Um contexto paulista que vinha já desde o século XIX em ascensão. Vamos lembrar que o Brasil teve vários ciclos econômicos e que no final do século XIX nós temos o ciclo do café, né? Os outros ciclos econômicos do Brasil, como o ciclo da cana, o ciclo do ouro, estiveram associados a outras regiões do Brasil, né? O ciclo da cana, primeiro o ciclo do pau-brasil, esteve muito ligado a essa questão da exploração de Portugal, e fixou a população e fixou a cultura brasileira muito no litoral. Depois a gente tem uma segunda leva, que é o ciclo da cana, que pega muito a região do Nordeste, aquele caldeirão cultural que traz, que Maurício de Nassau traz, né, para Pernambuco, para Alagoas. A gente tem também a Bahia se destacando nesse período, então, como capital, né, naquele momento é ali. No século XVIII a gente tem Minas, né? Vamos destacar ali a figura de Aleijadinho em Minas, a figura de Mestre Valentim no Rio de Janeiro, mas é o ouro, né, das Minas Gerais que cria esse ciclo econômico, esse ciclo de prosperidade de uma cultura mais relevante. E o século XIX a gente tem o ciclo do café, dividido em duas fases. Uma primeira fase, que é o café plantado no Rio de Janeiro, né, que já era um marco de exportação, de progresso, e na segunda metade do século XIX, mais para o final do século XIX, a gente tem a São Paulo em ascensão com o café. E de uma forma tão vertiginosa, né, que faz com que São Paulo, a cidade em particular, que já existia desde o século XVI, né, com essa riqueza que vem no final do século XIX, a cidade desponta, reivindicando para os paulistas não só uma participação nas economias, né? Uma exportação que era feita de São Paulo não se contentava apenas em querer os dividendos financeiros disso. São Paulo queria ter uma participação na política nacional, né? Então, a gente está falando de um contexto, inclusive, que alavancou a transição da monarquia para a república. São os paulistas que se movimentam, se inquietam,
né, na busca deste poder. Poxa, eles têm o dinheiro, então eles vão ficar quietos, vão pegar esse dinheiro, depositar numa conta coletiva e esse dinheiro vai desaparecer nas oligarquias do Brasil afora? Não. São Paulo entra nessa disputa para ganhar. E para isso ele percebe que ele tem que articular toda uma mudança no sistema econômico. Então o processo da abolição, né, que já vinha também acontecendo, é alavancado neste momento, nessa guinada final, né, enfim, para dar esse basta nessa crise moral que era ter ainda a escravidão no país. São Paulo vem e implanta o sistema de mão de obra assalariada, trazendo os imigrantes. Então a gente está falando de uma guinada. São Paulo, inclusive, que era uma cidade tímida, até 1860, São Paulo tinha cerca de 25 mil habitantes. No final do século, São Paulo tem quase 1 milhão de habitantes, né? E por todas essas transformações. O Brasil mudou o regime de monarquia para república. E São Paulo está disputando com Minas Gerais, aquilo que nós conheceremos como política do café com leite, a presidência do país, né? Ora colocando um paulista, ora colocando um mineiro, para que nas suas influências políticas sejam beneficiadas as oligarquias locais. E dentro do Palácio do Governo, né, dentro do Palácio do Catete, havia aquelas articulações, aquele lobby muito parecido com o que a gente vê hoje. Aqui a gente já está falando de uma similaridade muito grande entre a semana de 22 e a política no contexto de 22 e a política no contexto de hoje, que são esses lobbies, cada um puxando a sardinha para o seu lado. Essa articulação era feita lá no Palácio do Catete e acomodava os ânimos de todos os outros estados ou províncias na época. São Paulo, dinheiro, Minas, dinheiro, distribuía esse dinheiro para todo mundo e controlava as rédeas do país. Bom, do que a gente está falando? Com toda essa mudança, é óbvio que os paulistas também quisessem ter a sua marca, a sua identidade cultural. São Paulo quer ter quer dar ao Brasil uma cara que o Brasil ainda não tivesse. O Brasil teve a sua cara no ciclo extrativista. O Brasil teve a sua cara no ciclo da mineração, né? Com todas essas figuras que nós já falamos. E os paulistas querem, neste momento de final de século, de virada de século, né, eles querem também dar esta cara. E que cara vai ser? Vai ser a cara da moda europeia, da moda estrangeira, que é essa modernidade, né, essa urbanização, essa urbanidade. Né, a gente está lá na Europa falando da eletricidade, a gente está falando dos combustíveis, dos automóveis, a gente está falando do dirigível de Santos Dumont. Né? Então isso precisa chegar aqui. Timidamente, né, sob o controle dos mandatários, mas eles estão querendo agregar esta nova identidade estética ao novo posicionamento político de São Paulo. Daí a semana acontecer em 22. Perdão, aí a semana de 22 acontecer em São Paulo. Porque outros estados tinham intelectuais maravilhosos, outros estados tinham as suas vanguardas. Há um contexto moderno em Pernambuco que é maravilhoso em termos de cinema, em termos de música, em termos das expressões culturais que até hoje são ponta de lança. A Bahia sempre foi, continua sendo cosmopolita, sendo vanguarda em muitos aspectos, né? Então a gente não pode esquecer isso. Minas Gerais acolhe o movimento modernista deflagrado nos anos 20 logo em seguida. Então isso tudo já estava acontecendo. Né? Só que por que os paulistas tomam a frente disso? Por todo esse contexto econômico, político, social que a gente está falando. E agregado a esta busca de uma nova identidade está, obviamente, aquilo que o Brasil já vinha passando. Né? Ou seja, o processo de abolição da escravatura, que já havia acontecido há 50 anos, praticamente, se a gente for considerar de 1888 até os anos 20, né? A gente via uma sociedade miscigenada, mas nas ruas, mas que nos gabinetes, nos casarões, não havia mudado, né, o cenário. Então, há um desejo latente nessas classes, né? A gente falava também do contexto migratório, imigratório, né? De italianos, espanhóis, até japoneses nós já tínhamos aqui, os árabes, e tudo isso fazia com que o Brasil não pudesse mais ficar atrelado a uma imagem de índio, a uma imagem, né, arcaica,
por mais que o parnasianismo, toda essa reivindicação das figuras autóctones, tivessem ali em circulação também. O folclore já era uma coisa evidente. Nós já tínhamos Silvio Romero, né? Nós já tínhamos o Afonso Arinos, tio, né? Não o sobrinho, mas Afonso Arinos já caracterizava na sua literatura esses personagens bucólicos, né? Se a gente for comparar lá com Guimarães Rosa, a nossa literatura já estava nessa questão. Machado de Assis, e aqui vou entrar exatamente na sua pergunta. Como se dá estas influências externas? Eu estou falando de todo esse contexto histórico para criar um cenário cultural no qual irão se dividir duas grandes opiniões. É bom a gente copiar de fora ou é ruim a gente copiar de fora? E essa questão, que é evidente no modernismo, no movimento modernista, ela já estava presente, tanto na pintura do Almeida Júnior, né, na caracterização dos tipos brasileiros, o caipira, o derrubador brasileiro, aquela coisa toda, quanto na opinião do Machado de Assis, que tentava, né, falar dessas influências sobre um outro critério, né? O Machado de Assis via que essa miscigenação, apesar dele mesmo ser mulato, ele via que essa coisa da miscigenação poderia não dar em boa coisa. A gente tem a pintura do Modesto Brocos, uma pintura famosa do Museu Nacional de Belas Artes, que se chama A Rendição de Cã, né? Que fala disso, de uma miscigenação sob uma ótica higienista, né? No sentido negativo. Porém, a gente já tem autores brasileiros, inclusive autores estrangeiros, o Kafka vai colocar essa questão, falando se isso é um parasitismo, né? O que a gente hoje chamaria de você ser o chupim ali, de você pegar uma coisa e copiar ela do estrangeiro, de você não fazer uma coisa exatamente original. Eu estou falando isso porque a semana de 22 também vai se caracterizar, e depois eu quero dar o devido destaque ao pensamento do Oswald de Andrade com o movimento antropofágico, porque isso é uma grande sacada do movimento de 22, do movimento modernista, mas começa aí, começa no final do século XIX, com as pessoas se perguntando quem sou eu, né? Que identidade é a minha? Eu devo buscar ser o europeu, com os bons modos, com o gosto afrancesado, com a porcelana inglesa? Ou eu posso falar que nem esse sujeito matuto, né, que me caracteriza de uma tal forma original que me desprende do colonialismo português, de vez, etc, etc. Então, a gente está falando deste embate que nós brasileiros estamos tendo sobre essa ótica, mas que a Europa também tinha. A Europa também teve as suas disputas com as correntes folclóricas, tanto é que a própria palavra folklore, né, ou seja, da cultura popular, ela nasce dos estudos junto com a antropologia no final do século XIX lá na Europa. As pessoas se perguntam, peraí, mas o sujeito da cidade, o sujeito do campo, e a Europa, para quem tem uma noção básica assim, do que é o espanhol, do que é o italiano, né, do que é o francês, eles são regionalistas. O sujeito lá, na Espanha, até pouco tempo, a gente via a luta dos bascos, né, na questão, ou agora, recentemente, dos catalães, né, de quererem se desvencilhar desse Estado abrangente chamado Espanha. Eles querem ser a região autônoma. A Itália passava por um processo de unificação, né? A França, até hoje, tem as suas denominações de origem nos produtos que caracterizam muito a identidade local. Então, a Europa não é essa homogeneidade como a gente pensa, né? Até hoje, eu tive uma professora recém-falecida, Iole de Natale, italiana, casada com outro italiano, porém ela do sul, ele do norte, e ele a tratava como africana, né? Ela vinha da Sicília e ele do Piemonte a considerava, digamos assim, jocosamente, tal, como a africana. Então, a Europa sempre teve essas disputas, né? E a antropologia nasce desses estudos, de se dar valor ao regional, ao rural, a essas tradições que são marcadamente
signos de identidade, né? Nós aqui estaremos divididos entre os nossos regionalismos. Há uma parte, inclusive, do movimento modernista, que é o diálogo, basicamente, entre Mário de Andrade e Gilberto Freire, que divide o movimento moderno brasileiro entre o modernismo paulista e o movimento regionalista nordestino, mas que é basicamente duas faces de uma mesma coisa, que é a busca de uma identidade, né? Então, é só para pautar isso, que dentro deste embate entre é legal copiar ou não copiar, né, nós temos duas grandes correntes, uma que vê de baixo para cima e vê isso com maus olhos, essa mistura, essa miscigenação, esse hibridismo, esta coisa de perder as referências originais, e de baixo para cima a gente tem justamente essa força, e acho que aí está o grande valor do pensamento do Oswald, de dizer não, nós somos antropófagos, nós digerimos o que vem de fora, né? E reprocessamos e reinventamos. É o que vai dar o chiclete com banana do Jackson do Pandeiro, é o que vai dar a guitarra elétrica com berimbau do Gilberto Gil e tantas outras referências que nós temos aí. Só para citar uma coisa também que você falou do Marcel Duchamp, indiretamente, né, o Marcel Duchamp, ele, ao colocar o chamado objet trouvé dentro da sua obra, o objet trouvé que significa o objeto achado, né? Aquela coisa de pegar a garrafa, a roda da bicicleta, o produto industrializado e organizar aquilo na estética dele, no conceito dele, e trazer para dentro da galeria, da exposição, isso também é, entre aspas, uma maneira de desbundar o elemento original, de dizer, olha, a origem não existe, a origem da obra de arte, ou a origem da identidade cultural de alguma coisa, e até do sujeito social, sou eu quem estabeleço, sou eu quem, a partir de hoje, digo, mudo o meu nome, né, determino a minha cor de pele, né, e, nos tempos de hoje, determino até o meu gênero, né? A minha identidade de gênero, né, perante a sociedade. Então, esses germes todos estão ali também, né? Tanto na obra de arte quanto no movimento cultural, social. Uhum. Desculpa aqui, acabei te cortando um pouco, professor. A Antônia, que não conseguiu participar, era para ser três, né? Nós três conversando aqui, infelizmente. Falta tempo aqui. Ela tá mandando algumas coisas, e ela até comentou uma coisa interessantíssima aqui, né? Que sobre a literatura, né? Existe uma questão, né, que Otto Maria Carpo comentou a respeito de José Lins do Rego, né? O último grande contador de história brasileiro, né? Então, realmente existem diversos nomes, muitas vezes a gente não conhece tanto, como um escritor que recentemente eu peguei aqui, um livro dele, o Alexandre Herculano, né, que conta são contos do século XIX, né, um português, né? Mas assim, ele conta, são histórias, fábulas de heróis, né? Isso é muito revisitado nas obras, de um modo geral, clássicas da Europa. A questão do herói, a questão do homem que faz a coisa certa, que cumpre sua finalidade, né? Isso daí é um modus operandi da própria constituição do mito, né? Que é tão antigo não apenas para o Ocidente, da civilização ocidental, ali dos gregos aos romanos, mas muito antes disso, né? O Oriente tem os seus mitos. Mas esse mito é sempre aquele motivador de melhorar, de dar um status, um ponto de chegada para a civilização, para a população de modo geral, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu sinto muitas vezes é que essa necessidade de encontrar identidade brasileira, primeiro, mais particularmente com, por exemplo, Oswaldo de Andrade, que o senhor comentou, esse manifesto antropofágico, ele tem aquela vontade de engolir, né, aquela coisa do índio canibal. Então, se o índio é canibal, então legal, a gente engole o nosso inimigo, só que nessa a gente digere, mas também absorve seus dons, digamos assim. Então, aquela maneira meio pessimista de você engolir
o, aqueles, é como um rival, né? O europeu ele não pode ser o seu amigo, ele é um rival. Isso vai acontecer também ah, na Tropicália. Na Tropicália, aquela questão da guitarra elétrica, não, eu odeio a guitarra elétrica. Então, parece que esses movimentos, eles demonstram um ódio, em vez de simplesmente falar, olha, eu tenho uma identidade, né? Não sei. Eu sei que em muitos momentos da história isso aconteceu. Mas até que ponto será que isso daí faz bem para o brasileiro? Porque é aquilo que eu comentei. Poucas pessoas conhecem os contos que constituíram Portugal. São nossos colonizadores, mas é a origem da linguagem brasileira e é a origem também da nossa história, então, e da cultura. Consequentemente, nós tivemos várias décadas de monarquia, império, né? Querendo ou não, eles construíram muita coisa aqui no nosso país, mas parece que existe esse ranço, né? É interessante isso. Então esses movimentos eles vêm querendo chutar o balde, né? É isso que eu acho curioso, né? Então essa questão, talvez não sei se tem alguma coisa política, né? De mudança social que esteja querendo disseminar. Eu sei que assim os artistas individualmente acabam entrando nessas influências e eles aplicam isso, não que necessariamente isso venha de cima para baixo, né? Mas a gente sabe que existem sujeitos de cunho mais progressista, então eles vêm para tentar dar uma destruída, dar uma balançada, né? Eu gostaria de saber aqui do senhor, o que você acha? No momento em que a gente teve construção, tivemos também destruição, porque, por exemplo, se um outro exemplo, né, a gente pegando ali o Duchamp, com o seu mictório, né? É tudo muito interessante que Marcel Duchamp fez com o dadaísmo. É muito curioso, eu acho que precisava daquele chacoalhão, mas a gente começa a perceber que os imitadores do dadaísmo, eles estão até hoje por aí, mas não sei, né? Parece que fica um vazio. É aquele enigma vazio que Afonso Romano de Santana comenta sobre as obras contemporâneas, enfim, as instalações que vão se desconstruindo. Dá a impressão que a gente está perdendo. Estão minando esses volumes da arte e ela acaba descaracterizando, né? Enfim, só para tentar mais ou menos demonstrar de onde eu estou querendo chegar, né? Nessa linha, que começa aí na semana de 22 mais forte, aqui no Brasil, pelo menos, né? Você puxou um traço aí mais profundo e mais antigo historicamente, porque quando você aborda o que eu vou chamar aqui do ciclo do herói, né? O ciclo do herói, que participa de algumas narrativas épicas e tudo mais, ele é mais do que simplesmente um tema da literatura. Ele, inclusive, é analisado dentro da psicanálise como digamos assim, um padrão de comportamento. Né? Um padrão de comportamento que todo ser humano, seja homem, mulher e tal, vivencia no seu ciclo vital. Né? É uma busca por identidade. E aí eu vou dar um exemplo muito simples. Né? Eu sou o filho caçula de uma família de 5 irmãos. Então, mesmo dentro dessa instituição mínima que é a família, você tem que estabelecer a sua identidade. Você tem que não, né? Mas assim, há um momento na sua trajetória em que você se vê no limiar de um caminho onde você associa ao teu passado, vamos dizer assim, desde o berço até o final da primeira infância, você vê que você esteve numa zona de conforto. Mas você está sendo chamado para outras coisas que você quer. E você fica naquele dilema, eu vou abrir mão daquilo, né? E para o novo, pelo que eu quero, os hormônios em ebulição e tal, ou eu vou ficar no conforto do lar. Então, a vida nessa instância mais singela, digamos assim, singela para, enfim, a gente está falando de quem tem o privilégio, né, de ter essa estrutura. Tem jovens que são confrontados com isso muito antes, né? A situação da população de rua, essa questão da vulnerabilidade é porque as pessoas não têm estrutura mínima para isso e muito cedo, né? A questão da segurança, de habitar entre os carros, de não ter o que comer, da falta de referência, né? Então, o ser humano tem isso de diversas formas, em diversas escalas, mas estamos falando dentro de um padrão mais narrativo, né? Você tem aquele ciclo de desafios, né?
E toda vez que você tem o privilégio de perceber isso, você tem essas duas vias, olhar para frente, olhar para trás, perceber o desafio que você quer, mas que é arriscado, é ganhar ou perder, etc, etc. Você vai ter isso no fim da primeira infância, você vai ter isso na adolescência, você vai ter isso no início da fase adulta, etc, etc. Aí você vai ter essa jornada, inclusive, eticamente, quando você entrar para um trabalho, quando você constituir família, quando você se confrontar com outros valores sociais. Então, a gente está falando do ciclo e do herói na escala mínima do indivíduo e isso na escala também dos grupos. Né? Na Grécia, isso representava disputas entre as cidades e estados, e por aí vai. Né? Então, o herói, ele é um nivelador, né? É um nivelador. É bem isso que você falou. O micro e o macro, eles parece que precisam de um exemplo, né? A poder seguir. E a sociedade e o grupo é isso. Né? Então, tem isso na escala individual, mas tem isso na escala grupal. A gente também tem que ver que eu te dei o exemplo de ser o caçula numa família de 5 filhos, por quê? Porque você tem aquelas disputas mínimas, você está, querendo ou não, por mais que os seus pais digam que amam a todos iguais, você fica ali de olho para ver se ele ama igual mais ou igual menos, entendeu? Você fica ali disputando para ver se o outro tem mais vantagem do que você, etc, etc. Socialmente falando, você cai numa sala de aula onde você vai olhar se o professor está te sacaneando, se o professor está dando vantagem mais para um, para outro, se o professor está gostando mais de um aluno, tem mais empatia, coisas naturais, não estou falando nem de grandes conflitos, mas coisas naturais. E no grupo social a mesma coisa, você vai estar ali com um grupo de amigos, você vai querer se inserir, você vai fazer piadinha com um, com o outro, para agradar, né? Às vezes até fazendo piadinha de mau gosto, fazendo o tal do bullying, para agradar o seu grupo, mesmo tendo aprendido que aquilo não é eticamente correto, que aquilo não é legal e tudo, você vai praticar para estar inserido em um grupo. Então, na escala do artista no âmbito social, a gente está falando da construção dessa identidade, na tentativa de, tendo reconhecido que você é um ser social, que em alguma instância, seja a instância da sobrevivência, ou simplesmente da instância da satisfação dos prazeres, né? Você quer estar dentro de algum grupo. Você vai estar dentro desse grupo por uma necessidade fisiológica de sustento, de subsistência, ou você vai estar por opção, mas é aquele grupo que te dá um retorno, aquele grupo que te elogia, ou de alguma forma, enfim, é aquele grupo que não te contesta, enfim. Então, essa necessidade do pertencimento, ela abrange essa escala. Numa dimensão política, como a gente está falando aqui, à medida que eu puxei o link da questão de São Paulo, da questão histórica, o dinheiro do café, a política do café com leite, a gente está falando de querer ascender a um grupo que domina socialmente um Estado, que domina essa máquina política. Né? A gente está falando desses grupos que, na Europa... Esses dias eu estava ouvindo uma fala do Chico Buarque, onde ele zomba dessa questão racial, porque ele fala, aqui é todo mundo negro, a questão é que é um negro mais claro e um mais escuro. Né? E ele fala disso dele, óbvio, que parece até uma ironia, mas ele fala, eu sou só um negro mais claro, puxando toda a linhagem, a ascendência. E na Europa você vai ter a mesma coisa, você vai ver que os processos migratórios que desde a ancestralidade, saíram da Europa, migraram pela Etiópia, foram para o Oriente Médio, chegaram na Europa, se misturaram com os hindus, com os arianos, etc., etc., eles desembocam no extremo oeste da Europa, que é a Península Ibérica, se amalgamando de uma maneira que geneticamente é constatado que os grupos étnicos, biologicamente, né, falando, que estão ali na Península Ibérica, pelo fato deles terem parado esta migração, eles foram se misturando ali. Enquanto eles eram grupos nômades que poderiam caminhar, eles se mantinham entre as suas famílias e trocavam geneticamente entre si, falando de grandes grupos, mas que ainda são bastante limitados. À medida em que eles migram e chegam num território que é exíguo, no termos de que de Portugal para o Oceano Atlântico eles não podiam mais passar, esses grupos que vão chegando vão se misturando, são grupos novos que vão se misturando. Então, geneticamente, a gente tem essa mistura. Porém, a mentalidade é a mesma do Gilberto, filho caçula. O cara que chegou ali, ele quer se distinguir do que chegou antes, do que chegou depois dele, entendeu? Ele é
pobre e sacaneado, mas ele vai querer encontrar um mais pobre, mais sacaneado para ele se diferenciar. Há um estudo brilhante disso. Alguns de vocês sabem que eu trabalhei por muitos anos com a professora Maria Lúcia Mons, que Deus a tenha em boníssimo lugar, né? Que foi uma pessoa brilhante, muito generosa e tudo, mas que a professora Maria Lúcia Montes, como antropóloga, ela me deu essa referência. Ela dizia dos estudos da Manuela Carneiro da Cunha sobre antropologia brasileira, onde ela analisou os negros africanos retornados para a África, ou seja, eles tinham sido retirados no contexto da escravidão, vieram para o Brasil escravizados, porém, por serem islamizados, muitos deles e tudo, houve ali o contexto da revolta dos malês, e eles retornam para a África. Eles são expulsos, já eram negros libertos, foram expulsos e retornaram para a África. Quando eles chegam na África, eles não são mais africanos, eles são chamados de brasileiros. E eles querem ser chamados de brasileiros para se distinguir dos demais. Por quê? Porque eles não só haviam passado por uma experiência diferenciada dos que haviam ficado lá, como dentro dessa experiência eles haviam adquirido uma outra bagagem cultural, uma outra ascensão econômica, porque eles passam a conhecer o português, eles passam a ter relações comerciais com o Brasil e passam a ser exportadores desde a África do dendê, de contas, enfim, de uma série de produtos que era do comércio africano aqui no Brasil. Então, lá na Europa, eles se destacam comercialmente. E eles não querem mais ser igual àquela sociedade. É um exemplo simples, e óbvio que eu estou simplificando, aliás, mas que no contexto antropológico é muito melhor estudado, para falar dessas questões de identidade. No lugar onde eu sou Gilberto e você vai encontrar o John, o Mike e tudo mais, eu sou um estrangeiro. Agora, num lugar onde você só tem Gilberto, eu vou ter que ser o Gilberto X, o Gilberto Y, o Gilberto Z. Eu vou ter que ter os sinais diacríticos, que é, inclusive, o conceito da Manuela Carneiro da Cunha, para dizer que quando você tem uma identidade planificada e todos querem ter esta identidade com todos, ao mesmo tempo, simultaneamente, você disputa o diferencial. Você quer ser o diferente entre os iguais. E por diversas questões, pelas questões físicas, as questões da forma, pelas questões das ideias, dos pensamentos, pelas questões do poder, enfim, pelas mais diferentes questões. Então, não haverá nunca um padrão humano e totalmente planificado. Haverá sempre essa busca pela identidade e, obviamente, quando há uma identidade garantida para um tanto de pessoas, há automaticamente a necessidade de diferenciação. É o caso aí, politicamente, das oligarquias que, ao mesmo tempo, fizeram ascender os paulistas, equilibraram a política nacional na política do café com leite, mas, em determinado momento, os paulistas quiseram ainda ser mais que os mineiros, e aí a gente tem toda a deflagração da Revolução de 32 e coisas que rebatem na nossa política até hoje. A arte só está nesse meio aí, os artistas... Né? Outra coisa que eu queria destacar, que você falou, quando os artistas entram nesse jogo, os artistas não entram, eles já estão lá, porque eles já vêm dessas classes, eles já têm alguma formada em simplesmente não se posicionar em termos do discurso, porque quando fala de arte nisso aí, a gente não está falando de uma arte que brota do nada, a gente está falando de um discurso que é organizado para explicitar essas relações, essas disputas, que em alguns casos são sangrentas. É o que eu digo, a Espanha teve até recentemente o ETA, né, que era o grupo basco que fazia atentados e tudo, para se diferenciar dos outros que não são muito diferentes deles. É muito mais uma vontade de querer ser diferente do que uma constatação natural e biológica, né? Mas isso sempre vai acontecer. Desde um grupo de escola que comete bullying até um país ao colonizar o outro. E pare por aqui, para que a gente não entre nessa briga intergalacticamente, né? Quando a gente encontrar a vida em outro lugar, a gente querer ser mais ou ser menos, ou entrar nessa disputa, tem que parar por aqui, né? De alguma forma. Que as diferenças sejam
sejam ressaltadas. Eu acho que é um processo importante de valorização da identidade, né? Hoje em dia nós já conquistamos, eu posso ser minimamente quem eu quero, né? Eu posso ser loiro, eu posso tomar um bronzeamento, eu posso inventar a mágica do Michael Jackson, eu posso tocar rock, samba, o chachado. Eu adoro viajar pelo Spotify, pelas regiões do mundo que eu desconheço, China, escutar uma rádio na Turquia. Então, eu acho que a gente tem esse privilégio de nos compor identitariamente, né, da maneira como nós queremos. Eu acho que, para isso, entra o discurso da alteridade, né? Eu tenho que reconhecer que eu sou eu a partir do momento em que eu sei que o outro é o outro. Mas dizer que necessariamente eu preciso entrar numa disputa, numa briga, num jogo de poder, onde eu tente aniquilar o outro, né, é de uma burrice tremenda, porque a partir do momento que eu aniquilo o outro, eu perco a minha referência de quem eu sou. Isso, exatamente. Suportando, entendendo, na medida do possível, o diálogo é importante por causa disso, né? As instituições estão aí para mostrar os caminhos, como cada um chegou a ser quem é, mas não tem razão de aniquilar isso, porque senão é aniquilar a si próprio. Porque é interessante isso, né? Se a gente vê, existem várias histórias das relações entre o colonizador ou o português e os índios aqui. Existe a questão de, sim, do dominador, né? Aquele que vem para tirar o território dele, do primitivo, do nativo, mas existe também vários índios que foram catequizados pelas missões, né, que vieram, e muitos beneficiaram disso daí. Então é meio complicado, talvez, a gente generalizar e dizer que, nossa, o europeu ele prejudicou aqui o primitivo, né, Diogo, nativo. Não queria cortar, mas assim, é fascinante quando a gente percebe, e está aqui também de novo a minha memória de gratidão à professora Maria Lúcia Mons, porque em projetos que a gente trabalhou junto, eu aprendi com ela o seguinte, que o índio brasileiro, esse índio que a gente estereotipa, né, ele é um sujeito culturalmente bastante miscigenado já. Né? A cultura indígena ela é uma cultura poliglota, pela própria estrutura social, né, dos casamentos, das formações dos grupos familiares. O indígena qualquer, aí a gente tem que pegar lá o mapa do Kurt Nimoendaju, um sujeito que lá nos anos 40 mapeou todos os grupos indígenas do Brasil, e é uma coisa assim estonteante de você ver a diversidade de grupos. Eu não sei como o cara conseguiu fazer aquilo, um estrangeiro chegar aqui, conseguir mapear, ir para lugares que até hoje a gente não consegue chegar de avião, de helicóptero, nem nada. Ele conseguiu mapear. E desde então você vê que esses grupos têm um cruzamento entre si, onde um sujeito ele é envolvido com 4, 5, 8 grupos até, e ele vai falar a língua de todos esses grupos. Né? Então ele é poliglota, ele já nasce com isso. A experiência com o branco, para ele, não é uma novidade em si. Né? Uma coisa... acaba sendo traumática porque o branco é aquele sujeito que se acha mais do que ele, acha que ele, branco, é puro, acha que o índio é puro e que os dois são diferentes. Pela lógica do Chico Buarque, é só uma questão de gradação, entendeu? Um é um mais índiozinho puxado, o outro é menos índio, é um índiozinho menos puxado, um é mais branquinho, o outro não, mas é tudo essa unidade, né? E, então, é para dizer que já começa por aí, né? Nós não temos que entrar nessas disputas. A gente tem que entender os caminhos pelos quais cada grupo se forma, se mantém, né? E na medida possível, tolerar e coabitar, coexistir, né? Dialogar. Não, exato. E é porque isso daí, né, é uma coisa que foi muito recorrente, né, em toda a história da humanidade. Enfim, e o homem sempre precisa fazer esse retrocesso, né, esse retrospecto, melhor dizendo. Ele precisa estar sempre buscando suas referências, né, tentando localizar, tentando se achar. Tantas vezes isso, o próprio Virgílio Eneida é isso daí, né? O cara que tenta construir uma narrativa mais bonita para dizer como que foi ali Enéas, o herói que conseguiu
dá rumo, dá começo, né, para a civilização romana. Assim como você vai ver também, o Homero faz a mesma coisa, se você for ver, e também a gente tem os Lusíadas, o Camões também escreve aquela coisa. Inclusive, a minha história vai ser muito melhor, porque o meu povo é muito mais corajoso do que aquele de Enéas e de Homero. Enfim, então, assim, é interessante a gente analisar que, sim, existe uma coisa interessante sobre eu estou aqui, meu papel é colocar a minha identidade, mas é interessante também que a tradição, ela também siga você de uma certa forma. Você pode querer transformar, não é isso? Eu acho interessante isso. Você pode querer transformar. Você precisa, inclusive, se posicionar como autêntico, artista autêntico. Isso daí, na verdade, é um dever do artista. Se ele não faz isso, ele ainda é esquecido, né? E ele fica nesse dilema. Mas é claro, essa tradição é interessante, porque ela consegue posicionar o homem. Então, dá a impressão que aqui a gente só está falando daquele colonizador e o índio, né? Mas o que aconteceu antes? O que é a história da humanidade? Ela é enorme, meu Deus do céu. É uma coisa, né, fabulosa. E existe também aquilo que o Northrop Fryer comenta a respeito de um código, né? Existe um código onde a mitologia desenvolveu ali na poesia todos aqueles modos de escrever, de se referenciar ao herói, enfim, aquelas recorrências da literatura, que ela vai ser presente até hoje, nas literaturas agora, desse século, né? Então, realmente é uma coisa que atravessa os tempos, né? E, bom, Mas você falou é uma coisa interessante. fundamental, assim, acho que a gente tem o direito e recursos hoje em dia, mais do que antes, do ponto de vista tecnológico, de nos aproximarmos da tradição que nos melhor representa, que nos melhor acolhe. Acolher não no sentido só de nos aceitar como grupo, mas de nos acolher no sentido de nos servir, né, como modelo de pensamento. Né? Então, eu posso, genealogicamente, eu vou puxar lá os meus ancestrais e vai ser difícil eu saber de que tribo eu vim, né? O máximo que eu vou chegar é que meu pai era de Minas Gerais, do norte de Minas, e em algum momento tinha um cruzamento ali que me deu o Oliveira, sei lá de onde veio esse Oliveira, né? O que espanhol, que português passou desceu do Nordeste, do Norte até Minas Gerais e deu Oliveira para o meu pai, que deu para mim. Eu já me reconheço com essa ascendência árabe que vem da minha mãe, o Oliveira que do meu pai, mas reconheço que tem um índio aí, um índio negro. Então, eu tenho o direito, digamos, de me aproximar dessas culturas. Se eu quiser ir para o meio da selva amazônica, né, e querer viver aquele modelo de sociedade, né, nós conquistamos esse direito. Tecnologicamente eu posso ir para lá, ou eu posso trazer aquilo para mim, plantar umas espécies selvagens da Amazônia dentro de casa, viver na rede, né? Isso, né? O que falta ainda é a gente, do ponto de vista de certos direitos e benefícios que nós conquistamos e que nos dão essa liberdade, a gente fazer o contrário, né? Daqueles que estão mais distantes dos centros de poder, daqueles que são vilipendiados por essa visão hegemônica, a gente tem que também dar mais condições, né, de liberdade e direito, no sentido de permitir que, se eu quero trazer a selva para cá, né, o índio ter o direito de ter os equipamentos, de estar lá, se ele quiser ficar lá. Porque o grande problema hoje em dia é que o índio quer ficar lá e não pode, né? Não deixam. Recentemente, aí, anteontem, teve o episódio do menino lá que a polícia entrou, matou e disse que o cara tentou reagir. Então, deixa o cara lá. Ele quer ficar lá com uma câmera na mão, com um gravador, com um iPod, com iPad, com iPhone, deixa. Né? Nós ainda vivemos uma sociedade que disputa isso, né? Nós temos esses conflitos urbanamente com a discriminação racial de diversas formas, né? Mas, por princípio, entendeu? Se eu quiser ir morar na Alemanha e viver aquele regime de um estudo mais rígido, é um outro estereótipo aqui que eu estou falando, mas estereotipando o alemão nisso, né? Parafraseando até quem disse que só é possível filosofar em alemão, né? Mas, assim, se o alemão tem essa tradição de um rigor
de estudo maior, eu, que sempre me vi brasileiro e pachorrento, como diria o Mário de Andrade, eu posso virar minha cabeça e ir para lá, porque eu vou poder puxar uma raiz cultural, né? Você falava dessa questão da Eneida, né? Que sai lá da Turquia, dentro da saga das epopeias todas, da Ilíada, da Odisseia e da Eneida, eles vão plantar essa origem ali em Troia, na cultura helênica, mas a gente hoje em dia sabe lá que o Göbekli Tepe, lá na Turquia, lá no leste da Turquia, tem um assentamento de 10 mil anos antes da Eneida. Então, provavelmente, quando os troianos já eram uma miscigenação desses povos todos, que, sei lá, baixaram da Arca de Noé. Hoje em dia é uma discussão interessante, eu às vezes acompanho, que o pessoal está dando muito a fundo isso, esses processos migratórios, onde o que a gente fala de Grécia já era um caldeirão, uma brasileirada ali, um samba do crioulo doido, entendeu? Se você vê isso na arte grega, já tem egípcio ali para dar com pau, entendeu? Claro, não, mas a questão do grego... Culturalmente já é uma mistura. E agora, eu tenho o direito de puxar a minha formação da onde eu quero. Se eu disser que a minha identidade cultural nasce com Mário de Andrade, com Oswald de Andrade, pronto. Vai ter que valer. Eu sou uma cara que passei muito por isso, porque eu fui, dentro da minha família, eu fui um dos poucos que fui querer saber língua árabe, porque meu avô que era árabe, mas eu digo, isso não fez de mim mais árabe do que os meus irmãos, né? Ou menos brasileiro. Me acomodou, me serviu como ferramenta. Essa tradição me serviu como ferramenta enormemente. Fui atrás de textos. Até hoje eu gosto da literatura persa, apesar que árabe e persa são coisas distintas, mas assim, foi através do árabe que eu cheguei no persa, que eu cheguei no turco, descobri que meu avô era árabe, chamado de turco, descobri a diferença disso. Eu acho que aí está um ponto crucial no que você disse, né? Todos, não todos, as pessoas, de modo geral, alguns fazem isso, outros não. Mas que interessante né? Quando você começa a buscar a tradição, ou seja, da onde eu vim, né? Você começa você começa por você, às vezes pela sua família, né? Pela coisa mais próxima ali no meu nome, né? Isso é muito instigante, né? A gente tem esse panorama até com a família. Né? É interessante que muita gente às vezes tem que romper. Graças a Deus eu não tive conflitos com isso. Mas eu sei de casos onde as pessoas têm que romper com a família, tem primeira instância de briga, e de briga séria, né? Eu estou mexendo um pouco aqui, que eu vou ter que ligar o fio para a bateria. Né? Mas a gente sabe de briga... Logo mais a gente encerra aqui para não ficar muito longo, né? Tá? Só para... eu vou aproveitar. Eu só queria dar uma palavrinha, porque a gente falou muito dessa questão das consequências da semana de 22. Me perdoem aqui a bagunça, mas enfim. A gente falou muito das consequências da semana de 22 e eu queria traçar um pouquinho algumas... Eu acho importante, né? Eu gostei do convite, sobretudo para isso, porque eu sou uma pessoa que olho muito para a realidade de hoje e me acostumei, eu busquei isso, né, para mim. E eu acho que isso ainda é uma possibilidade de contribuir, para dizer assim, você citou o Villa-Lobos, né, e o Villa-Lobos está muito presente, o Villa-Lobos como um modernista, né, dentro de toda a apologia que o Mário de Andrade faz, mas o Villa-Lobos ele é também um divisor de águas, porque ele era enormemente apaixonado por Bach, ele faz aquela coisa brilhante do ponto de vista erudito, que é as baquianas brasileiras, mas ele era um grande admirador de João Pernambucano, que era um cara do violão, e que Villa-Lobos dizia que se Bach visse as partituras do João Pernambucano, né, ele não teria nada a acrescentar, nada a corrigir. E, ao mesmo tempo, por que eu falo que ele é um divisor de águas? Porque ele aponta o João Pernambucano como uma referência. E, ao mesmo tempo, hoje em dia a gente tem a obra do Tom Jobim, que traz o Villa-Lobos, né, na sua genialidade musical, estética, na sua valorização do Brasil, né, da questão ambiental e, enfim, musical. Né.
Aí você pega um João Pernambucano e você tem ele linkado com a polêmica que foi, no contexto, João Pernambucano, o Catulo da Paixão Cearense, que até inclusive dizem que o Luar do Sertão é uma composição em parceria do Catulo da Paixão Cearense e do João Pernambucano, mas o Catulo não colocou a autoria lá, não registrou o João Pernambucano. Porém, é o Catulo da Paixão Cearense que, nessa época, nos anos 10, leva o violão para dentro do Palácio do Catete, nos saraus ali da Nair de Tefé, que era então a primeira-dama, esposa do Hermes da Fonseca, e vira uma celeuma. Como é que se pode um violão, um instrumento popular, ir para dentro do Palácio do Catete, para um sarau, né? De uma instância que representa a nação. O violão não pode representar a nação. Neste mesmo contexto, tem o confisco do pandeiro do João da Baiana, que também o cara está lá, é um sambista, mulato, tem o pandeiro, a polícia pega ele e fala, não, pandeiro é coisa de vagabundo, de malandro, confisca. E ele precisa ir pedir ajuda do Pinheiro Machado, que é um sujeito, que é o tal articulador da política do café com leite. O Pinheiro Machado era um gaúcho, mas era ele quem fazia os repartes todos para beneficiar os outros estados, mantendo junto aos presidentes o equilíbrio da política do café com leite. Então, ele é uma figura muito poderosa, uma eminência parda, porém amigo do João da Baiana. Era o Pinheiro Machado, que estava dentro do catete, mandatário da política, mas que gostava do samba do morro. Então, o João da Baiana chega lá e fala, olha, não posso tocar o pandeiro que o senhor gosta de ouvir porque a polícia confiscou. E o Pinheiro Machado vai lá e restitui o pandeiro do João da Baiana. Então, é para dizer assim, de que país nós estamos falando, no Brasil do começo do século, do que representou o Villa-Lobos ao acolher toda essa estética, e hoje em dia a gente ter aí a música do Tom Jobim sendo que ela é na sua representatividade do Brasil, enfim, mas valendo por si só enquanto uma música maravilhosa. A mesma coisa a gente vai ter um Chico Buarque agora, mas o Chico Buarque, que é dessa safra que emergiu nos anos 60, resgatou a velha guarda, resgatou o Cartola, que já compunha desde os anos 20, mas que vivia num ostracismo, né? É pelos sambas resgatados dessa velha guarda. No momento de ascensão da Bossa Nova, é interessante falar isso, velha guarda e Bossa Nova, porque são dois movimentos que souberam coexistir. É essa coexistência que eu acho maravilhosa. A Tropicália é a mesma coisa, né? Eu costumo dizer que, para mim, um grande signo da Tropicália é o Calbi Peixoto. Ele nunca foi nominalmente do movimento, mas, para mim, ele reúne tudo isso. Ele é o cara do bolero e da canção brasileira, da canção popular. Ele é o cara do jazz, né? Ele tem um ouvido maravilhoso. E a postura dele, né, histriônica, no vestuário, né, quase andrógeno, tem toda essa discussão, né, do qual, para mim, um dos maiores herdeiros acaba sendo Ney Matogrosso também, né? Então, o Brasil tem, nos seus maiores expoentes, o aprendizado destes hibridismos, dessas antropofagias, né, que posso até chamar de parasitismo, mas não no sentido de que é o parasita que chupinza e não retorna nada. Não, é o cara que regurgita boa obra, boa música. Há um ponto também que eu acho que eu queria destacar aqui, já que a gente veio por esse contexto dos pró-livres, que são os professores, a questão da educação, é dizer que é no bojo desse movimento modernista que a gente também tem uma renovação na educação nos anos 30. Né? A gente está falando de uma São Paulo, anos 20, 1917, ali do contexto da Anitta, onde São Paulo era muito pobre, inclusive em instituições educacionais. O Brasil como um todo. O plano de educação do Brasil, plano republicano, era uma pauta de 1000 anos. Eu falei aqui do contexto da libertação dos escravos, né, que já era uma defasada, desassistida desde a Lei Áurea, né, mas a educação era também uma coisa desassistida. E que os modernistas, na figura do Mário não só literato, não só jornalista, crítico, cultural, mas a figura política do Mário de Andrade junto às escolas. Né? Eu, na década de 70, estudei numa dessas escolas, que era chamado de Parque Infantil, né?
que era um modelo do Mário, no sentido de ter os brinquedos, o espaço lúdico. E eu digo que, vindo de uma classe social pobre e tendo me formado em artes e depois em museologia, eu reconheço que essa conquista do ponto de vista social está plantada pelo Mário, porque senão eu teria obrigatoriamente que ter sido um operário, um camponês, alguém das classes laborais, digamos assim, né? E não transitando pelas ciências humanas, pela área cultural, como a gente está fazendo aqui, né? Então, eu acho que essa questão da educação, que plantou nos anos 30, com o movimento lá assinado pela Cecília Meirelles, pelo Darcy Ribeiro, pelo Anísio Teixeira, né? Todo aquele movimento de educação que reivindicou direitos que só vieram a ser definitivamente implantados na Constituição de 1988, implantados em termos, né, foram assinados como direitos em 1988, mas estão aí lutando para serem definitivamente implantados até hoje, se não já sendo abortados antes de nascerem, né? Mas também está plantado nessa inteligência, nessa intelectualidade ali dos anos 20, nessa vontade reformadora do Brasil. E politicamente, eu não posso deixar de dizer, né, que politicamente há todo um contexto nos anos 20, no tenentismo, né, que é, digamos assim, uma polarização das Forças Armadas, que também é pouco estudada, ou pelo menos pouco falada, do quanto as Forças Armadas, naqueles anos 20, no tenentismo propriamente dito, que é uma classe hierarquicamente abaixo das classes mais mandatárias, o tenentismo ele é o ponto de convergência entre uma classe pobre e essa elite mais poderosa. Então, o tenentismo ele quer uma reformação, né? Ele quer lutar contra as oligarquias, que ele vê que distribui mal a riqueza do país, que desfavorece muito e que causa, inclusive, problemas, né, de violência, de disputas sociais, que os militares se vê confrontados, né? A questão hoje, você tem uma PM que se ela não mata o bandido, ela morre pelo bandido, né? O PM que tem que tirar a farda para entrar na comunidade, que é onde ele mora, mas é onde também está o tráfico que ele tem que combater. Então, toda esses dilemas enfrentados pelo tenentismo cria essa disputa, né? Para quem a força militar vai dar poder? Para as oligarquias, que bancam o arroz com feijão dela, ou para o pobre, que é do qual ele faz parte? Isso a gente vai ter reflexos nos anos 50 e estamos tendo hoje, né? Colocando aqui em linhas gerais, a gente tem uma ala mais progressista, né, dentro das Forças Armadas, que é a classe que conhece o Brasil, que sabe os limites do território, que vai acolher o índio quando o índio precisa de vacina, quando o índio precisa de tudo isso. A Maria Lúcia Montes me falava muito isso. Ela fala, se tem alguém que conhece o Brasil, são as Forças Armadas, que é o que entra na mata, que conhece as fronteiras, enfim, que tem a inteligência, que tem gabarito. Mas tem aquele baixo clero que é o que a gente vê também muito por aí, entendeu? Do pistolão, do sabe com quem está falando, do que transgride a lei por se achar o melhor. Isso tudo está plantado lá no tenentismo. E tem um episódio que eu descobri, inclusive, semana passada, só para encerrar aqui, e que é para a gente transportar os anos 20, exatamente 1922 para hoje, que é a questão das fake news. Eu acho que eu nunca aprendi isso nos livros de história, talvez eu fale algo que as pessoas reconheçam como novidade, mas tem um episódio das cartas do Arthur Bernardes, que em 1922, disputando a presidência, a imprensa publica 2 cartas, que depois serão constatadas como falsas, né? Mas onde o Arthur Bernardes estaria atacando as Forças Armadas. E isso gera uma polêmica tão grande que, inclusive, essas cartas são mandadas para o exterior para serem identificadas e tudo, mas que depois são reveladas que era simplesmente uma intriga que determinados grupos queriam tirar o Arthur Bernardes da disputa, plantam essas cartas criando um falso conflito, né? Ou seja, eram exatamente as fake news. A coisa não vinga, o Arthur Bernardes acaba conquistando a presidência, há o movimento tenentista querendo romper de vez com essas oligarquias, e aí a gente tem todo um processo político
que é exatamente o que a gente vê hoje, ou seja, toda essa mobilização de bastidor, do qual a imprensa faz parte, do qual às vezes o povo está mais próximo ou mais alienado, mas que vai minando, né, o processo democrático e deixando à margem outras conquistas. E nisso tudo, à medida que as pessoas se alienam disso em troca de entretenimento, BBB e tal, eu queria aqui pautar a fala da Bethânia, né? Que no meio disso tudo, o que eu valorizo? É o respeito à verdade e à misericórdia, que eu acho que a gente tem que ter. A pauta da Bethânia aqui, porque foi o que ela disse na live dela. E eu até perguntando para muitos amigos, vocês assistiram? Eles, não, estava no BBB, estava no BBB. Então, as pessoas estão mais inteiradas dos valores negativos, né? Elas estão mais assim próximas em rechaçar o modelo errado do que dar força ao modelo certo, né? Eu acho que cada parte tem o seu equilíbrio. Há um momento em que a gente precisa ver o mau exemplo, né? Mas eu acho que as pessoas estão muito polarizadas nisso, no ódio, no xingamento. E eu acho que já é o momento da gente virar isso, da gente dar força aos bons exemplos, porque até o bom exemplo é o mais frágil, né? O bom exemplo é aquele que tem que devagarzinho, é aquele que às vezes é solitário. Então, quando a gente vê um bom exemplo, um exemplo de respeito, um exemplo de tolerância, um exemplo de estudo, de disciplina, eu acho que a gente tem que dar valor para aquilo. E não simplesmente ficar votando para que o mau exemplo saia da casa, seja bulinado, seja discriminado. Eu acho que a semana de 22 tem muita coisa aí para nos ensinar disso tudo. Falei. Legal. Eu vou passar aqui, professor, a gente sempre costuma passar um link para o pessoal preencher formulário e a gente faz um certificado com esse preenchimento, né, com esse cadastrinho que as pessoas fazem. Então eu estou jogando aqui, tá? Eu não sei quem é que entrou e quem saiu, mas enfim, quem está aí desde o começo da live, bom, pegou agora o link, e aí pode entrar nesse link e fazer aí depois a gente manda um certificado de horas complementares, né? Afinal, a gente está aqui tendo uma aula de história do Brasil, né? Tá, E, bom, joia. professor, Eu agradeço não sei demais se aí era programado abrir para perguntas. Se o pessoal também depois quiser me mandar perguntas, pode me mandar aí, não sei por onde, mas Sim, eu encontro as perguntas, eu perfeito. respondo. Existe um campo lá que a gente pede sugestões, tal, se o pessoal que tiver à disposição, então pode até fazer outras perguntas e eu encaminho para você. É que a gente não consegue numa live aqui falar tudo, né? E ainda fala muito e ainda fica pouco, ainda dá muito gostinho ainda para falar de muitos outros assuntos também. Tem muita coisa, é verdade. Mas É uma obrigado pela. covardia ter que falar disso tudo. Eu que não sei tanto, e no tempo pequeno, e num assunto tão grandioso, mas a gente tenta, a gente dá a cara a tapa. Obrigado aí por quem ficou até agora, por quem nos acompanhou, obrigado a vocês pelo convite, e estamos aqui para outras oportunidades, se nos quiserem. Eu que agradeço o senhor ter aceitado aí o nosso convite e o pessoal que acompanhou, obrigado também pela audiência, comentários. Então, a gente agradece. Depois a gente também encaminha a próxima live nesses e-mails aí com resposta, junto com o certificado. Todo mês a gente faz sobre algum tema aí, chamando outras pessoas. Provavelmente não faremos pelo Instagram, mas já que só dá para falar com duas pessoas aqui, não, então vamos voltar no YouTube lá que é melhor. Mas a gente avisa. Parabéns Obrigado, pelo trabalho de Gilberto. vocês, do ProLivres, pelos teus cursos aí também, a Onto Cursos, muito legal. Parabéns. Obrigadão, professor. Um grande abraço, boa noite, bom descanso para todos aí. Valeu.